Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, e nós estamos tratando de alguns temas que focam esse propósito, que é conduzir as famílias pela Escritura, o que proporciona não só um bem-estar para o momento presente, como também uma durabilidade do casamento. Devemos lembrar que, infelizmente, a questão do divórcio dentro do cristianismo já está tão alta, o número de divórcios já está tão grande quanto nós encontramos lá fora, no mundo, como nós costumamos mencionar. Portanto, é necessário nós tratarmos a questão do casamento à luz da Bíblia, sem inclusive deixar brechas para que o povo do Senhor venha a prosseguir e caminhar de modo perseverante para glorificar a Deus dentro dos relacionamentos. Então, hoje o nosso título, nosso assunto é: qual a cosmovisão de vocês? Ou seja, a cosmovisão dentro da família. Cosmovisão é algo que faz parte da vida de todo mundo. E não se engane, você tem a sua cosmovisão que foi construída ao longo de anos. Nós vimos em uma palestra sobre masculinidade, com o título O Vazio Masculino, que o homem, aí no caso o sexo masculino mesmo, teve uma cosmovisão construída ao longo de séculos, desde a Renascença, passando pelo classicismo, iluminismo, posteriormente darwinismo, feminismo, romantismo. Todos esses movimentos contribuíram na construção de uma cosmovisão que hoje basicamente norteia a vida da sociedade, e principalmente relacionado ao masculino. Não é diferente em relação à família, tá? Nós todos temos cosmovisões e essas cosmovisões elas norteiam o nosso modo não só de ver, mas também de viver. Não é uma forma de ver a vida apenas. Como é que eu olho para o outro? Eu olho desse modo, por causa da minha cosmovisão. É um modo de olhar e de viver a vida. Então, a cosmovisão ela é muito importante. E o cristianismo deve trabalhar sobre essa questão. As famílias precisam trabalhar, porque, inclusive, a família é o núcleo básico da sociedade. A sociedade é formada de famílias, não de indivíduos. A sociedade é formada de famílias. Todo mundo nasce numa família. Os filhos são educados em uma família. O relacionamento mais corriqueiro e mais forte é o relacionamento familiar. Portanto, é muito importante trabalharmos a questão da cosmovisão. Alguns exemplos para que nós possamos perceber a importância de termos uma consciência sobre o assunto. Ou seja, todo mundo tem cosmovisão, mas nem todo mundo tem consciência de que esse assunto é real, tem implicações práticas e precisa ser trabalhado. Então, por exemplo, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que foi trabalhada, que foi educada, que se relacionou dentro de uma família, de uma sociedade que tende ao orgulho. Ela tem um modo de ver as pessoas e de viver. Como é que ela vai olhar para o outro? Ela vai olhar, em geral, para o outro como inferior. Ela vai achar que ela não erra. Ela vai considerar que os outros são não só inferiores, mas costumam estar errados. E só ela que normalmente não erra. E você já deve ter convivido e talvez até esteja vendo em si mesmo isso que nós estamos dizendo, que essa característica de uma cosmovisão orgulhosa leva a implicações. Se você de repente está tentando se relacionar com alguém que teve construída na sua vida uma cosmovisão orgulhosa, ou seja, em que ela é melhor do que as outras pessoas, ou como alguns até dizem, nós não pedimos perdão, porque o nosso nome é assim. E todo esse orgulho de uma cosmovisão trabalhada dentro desse pecado vai fazer com que você tenha muita dificuldade de se relacionar com aquela pessoa. Outra cosmovisão, o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro gera uma cosmovisão também.
Pessoas que foram educadas numa família materialista, elas tendem a amar as suas coisas. Elas amam demais o seu carro, amam demais sua casa, amam demais seus brinquedos. Sabe aquela criança que você dar alguma coisa e ela não compartilha, tem dificuldade de fazer com que a criança transforme aquilo que ela tem numa bênção para outras pessoas? Isso, se não for trabalhado, vai gerar uma pessoa com uma cosmovisão materialista. O amor ao dinheiro vai fazer com que ela se relacione com outras pessoas de modo utilitarista. Ela vai achar que as pessoas são um instrumento para os seus benefícios. Por exemplo, um chefe vai se relacionar com os funcionários como se eles fossem apenas instrumentos de lucro para ele. Um líder, seja de qual for a natureza, política ou mesmo eclesiástica, que acha que os outros são um instrumento, apenas uma utilidade, vai estar sempre fazendo uso dos outros em favor de si mesmo. E seja qual for a área, o utilitarismo também é uma forma de ver e de viver. Inclusive o consumismo. O consumismo, que é algo tão natural em nossos dias, é resultado de uma cosmovisão, ou seja, as pessoas foram educadas dentro do materialismo, que é uma cosmovisão, a cosmovisão materialista. E nessa cosmovisão materialista, as pessoas vivem para consumir. Outro problema é que elas colocam um amor tão grande nas coisas, no dinheiro, nos bens, que elas se sentem vazias quando elas não têm aquilo que elas gostariam de ter. Elas precisam estar sempre sendo alimentadas por alguma coisa material. O hedonismo. O hedonismo é uma outra cosmovisão. A pessoa entende que o fim da vida, o propósito da vida, é o prazer. Então ela vive como se não houvesse o amanhã. Ela vive como se não houvesse a morte, como se não houvesse inferno, porque tudo que ela quer é sentir prazer, satisfazer suas necessidades do aqui e agora. Isso faz com que a pessoa tenha um modo de agir no tempo presente. Portanto, o hedonismo, que também é uma marca muito comum de nossa sociedade, é uma cosmovisão também que leva as pessoas a um modo de ver e viver a vida. O evolucionismo, que é ensinado nas escolas como se fosse verdade, ainda que não seja em hipótese alguma, também cria uma cosmovisão, a cosmovisão evolucionista. O homem, nessa cosmovisão, se torna um animal. Quer ver as implicações bem práticas disso? Quando você encontra alguém que diz assim, alguém matou um bicho de uma forma muito brutal, gostaria que matassem ele também. Mesmo que aquela pessoa tenha errado em fazer mal a algum animal, compará-la a um animal como se a morte do animal e a morte daquela pessoa fosse a mesma coisa, é uma visão evolucionista, uma cosmovisão evolucionista. Ou seja, somos todos apenas meros animais, uns mais desenvolvidos do que outros, então o homem ele perde, ou ele deixa de ser visto como uma imagem de Deus. Isso é uma cosmovisão. Eu lembro de ter visto agora esses dias uma publicação de um cristão que colocou uma série de imagens de pessoas relacionadas ao movimento de esquerda, questão política. E colocou uma imagem de um cachorrinho. E, se não me falha a memória, a ideia é, se você tivesse que salvar alguém da morte, quem você salvaria? Ele, obviamente, é contrário ao movimento esquerdo, ele salvaria o cachorro. Mas observe o problema. É que, mesmo que aquelas pessoas sejam consideradas erradas, veja que a cosmovisão evolucionista está presente nesse quadro. Os personagens que foram criados à imagem de Deus, mesmo sendo pecadores, esses personagens não podem ser comparados a animais. Nenhum ser humano pode ser comparado a um animal. Basta lembrar que Deus diz que ele não tem prazer na morte do pecador. Ou seja, Deus não olha para um pecador, para uma pessoa que comete uma série de erros e simplesmente compara a um bicho dizendo assim,
prefiro ter um cachorrinho do que esse ser humano vivendo. Deus se aborrece com os pecados, sim, com o ser humano, sim. Todavia, Deus não trata o ser humano como um bicho, porque ele criou o ser humano à imagem dele. Ou seja, o evolucionismo conduz também a uma cosmovisão e que cria muitos problemas. Você trata as pessoas como se elas fossem apenas bichos desenvolvidos. Isso não é verdade. Nós não somos apenas bichos desenvolvidos. Nós somos a imagem de Deus. Então veja, o evolucionismo também tem implicações como cosmovisão. O materialismo que nós já falamos tem implicações diversas que podem ser vistas dentro de casa. Por exemplo, você trata melhor sua família ou o bem material que você tem? Você ama mais os seus filhos, seu cônjuge, seu esposo ou esposa, ou os bens que você tem? Se sua criança fizer algum estrago material naquilo que você comprou com tanta dedicação, qual é o sentimento que você tem? É claro que ninguém gosta de ver os outros destruindo aquilo que é seu. Mas a que ponto chega o seu sentimento quando você tem um bem material destruído por um filho ou por uma pessoa, um ser humano? Se você sente mais raiva da pessoa do que deveria, provavelmente você já está muito impactado com a cosmovisão materialista de nossos dias. Então veja que é importante nós refletirmos sobre essa questão material. Por quê? Porque também gera implicações para nós. A forma como nós lidamos com os bens também implica na forma como nós lidamos com a família. Esposo e esposa podem ser tratados como inferiores, secundários em relação às coisas que nós idealizamos. Eu desejo, eu sonho com isso, aquilo, aquilo outro. Um bem material, uma realização pessoal material, e a família fica para segundo plano. Então, a sua cosmovisão é materialista. Então perceba a importância de trabalharmos cosmovisão. As duas cosmovisões também muito marcantes são o machismo e o feminismo. E eles são até engraçados, na verdade trágicos, mas terminam se tornando às vezes engraçados porque virou uma guerra do sexo. Uma pessoa que foi educada numa família de tendência feminista tende a olhar para o homem como um homem um ser humano desprezível. Nenhum homem presta. Já ouviu essa frase? Nenhum homem presta. Essa frase é a frase de mulheres que foram influenciadas, impactadas pelo feminismo, em que talvez tenha tido uma má experiência com o pai, ou com o esposo, ou com algum homem na vida, e isso criou uma cosmovisão feminista, em que parece que todos os homens não prestam, todos os homens são maus, todos os homens fazem coisas erradas o tempo todo e só as mulheres prestam. E está errado. E o oposto também está errado. O homem, quando ele olha para a mulher, como se nenhuma mulher é inteligente, nenhuma mulher faz coisas boas, toda mulher é fútil, coisas semelhantes que são parte de uma cosmovisão machista. Ou seja, a pessoa que provavelmente foi educada com um pai machista, que o homem tem que ser macho mesmo. Ser macho é não pedir perdão, ser macho é fazer tudo o que quer, ser macho é dizer eu quero agora e acabou-se. Então, essa visão equivocada sobre o que é ser homem, que é comum no sexo masculino, e que normalmente olha para o feminino até como um mero objeto, né? Meu filho é macho, então meu filho vai ter relação sexual quando fizer 18 anos. E aí, às vezes, pais conduzem seus filhos para experiências nessa área, relações sexuais antecipadas, precoces, porque ele acha que isso é sinônimo de ser macho. E isso é uma cosmovisão deturpada, e que vai gerar nos filhos também uma cosmovisão machista deturpada. A mulher, nesse caso, se torna apenas um objeto sexual. Ela não é um ser criado à imagem de Deus, tanto quanto o homem. Ela é apenas um objeto para o seu prazer, sua satisfação. Então veja, nós estamos dando alguns exemplos
para mostrar para você que o assunto cosmovisão é muito importante também para a questão familiar. É muito importante para o homem e a mulher, para os pais e os filhos. É muito importante para uma família crescer saudável, para os objetivos que ela vai ter, para a forma como ela vai lidar com os seus papéis e assim por diante. Então, deixa eu me perguntar para você, qual é a sua cosmovisão? Você sabe? Não é que você só tem quando começa a refletir, não. Você tem. Independente de ter uma reflexão madura sobre o assunto, independente de você saber o que é cosmovisão, ou seja, uma visão de mundo que não é apenas a forma de ver, mas de viver também, e independente da sua consciência sobre o assunto cosmovisão, você tem. A minha pergunta é: você sabe qual é? Você sabe qual é a sua cosmovisão? Qual foi a influência que seus pais tiveram sobre você? Que a sociedade tem tido sobre você? Que a escola teve sobre você? E a internet e tantos outros personagens que contribuíram na construção da sua cosmovisão? Você sabe qual é? Você já percebeu que sua cosmovisão influencia a forma como você trata seu marido? Ou sua esposa? Seus pais ou seus filhos? Como você trata a família e sua relação com o resto da sociedade? Já percebeu isso? Qual é a cosmovisão de sua família? Veja, você que é marido e esposa, vocês estão construindo uma família. É tão importante que vocês construam uma família com uma boa, uma correta cosmovisão. É tão importante que vocês construam uma família com uma cosmovisão saudável, porque inclusive, além de vocês serem impactados e terem implicações na vida de vocês, decorrente da cosmovisão que vocês estiverem vivenciando, seus filhos também. E eles crescerão dentro de uma cosmovisão que vocês irão construir na vida deles, junto com outros personagens que vão influenciar a vida dos filhos de vocês. Então, qual a cosmovisão da sua família? Como é que ela vê e vive a vida? Como é que ela vê Deus? Como é que ela vê a si mesmo? Como é que a sua família vê o outro? Como é que a sua família vê a sociedade como um todo? Como é que ela vê os bens materiais? Como é que ela vê tudo? Tudo. Como é que ela se relaciona com tudo isso? Isso, inclusive, vai moldar a forma como você vive o seu papel. Por exemplo, a questão da submissão feminina, que é um assunto bastante espinhoso para muita gente. Isso vai depender da cosmovisão. Uma mulher que se alegra em ser uma bênção para o seu marido, em ajudando, inclusive, como uma auxiliadora, ajudando como uma pessoa que está ao seu lado para auxiliar no papel que Deus deu a ele de conduzir a família, ela não vai se sentir humilhada, ela não vai se sentir inferior, ela não vai se sentir pequena, insignificante, menosprezada, porque ela recebeu de Deus um papel importantíssimo que é auxiliar o esposo em relação a tudo. Já uma pessoa que foi educada pela sociedade que está bastante feminista e por uma família que sem perceber também é feminista, ela vai considerar a submissão como uma coisa terrível. Então o que vai acontecer? Marido e mulher vão provavelmente brigar bastante caso o homem não ceda. Aí olha o que vai acontecer. Vai acontecer uma inversão de valores. O homem vai ser a mulher da casa e a mulher vai ser o homem da casa. Isso não é nada saudável. Homem é para ser homem, mulher é para ser mulher. Quando a mulher passa a ser o homem e o homem passa a ser a mulher, temos algum problema. É óbvio, né? Afinal das contas, se nós colocássemos um prédio de cabeça para baixo, como é que você trataria? Ou se nós colocássemos a roda do carro no teto e então o piso do carro arrastasse no chão. Ou seja, se nós invertêssemos a ordem das coisas, funcionaria? Daria certo? Está correto isso? É claro que não. Então, uma cosmovisão deturpada deturpa também a sua relação conjugal, deturpa a sua forma de tratar seu cônjuge, deturpa a forma de você
se relacionar com o seu papel na família. Você tem um papel. O marido tem um papel, a mulher tem outro papel. Os pais têm um papel, os filhos têm outro papel. E como você lida com eles, com cada um dos papéis, com cada um desses personagens dentro da família, tem a ver com a sua cosmovisão. Qual é? Antes de a gente prosseguir na construção da cosmovisão, é importante que a gente diga que uma vez que você teve uma cosmovisão construída ao longo da sua vida, você não deve considerar que está tudo perdido. Eu fui educado numa família que tem uma cosmovisão ruim, então agora não tem mais jeito, eu já sou assim e vou morrer desse jeito. Essa frasezinha muito comum entre alguns, eu sou assim, vou morrer assim, ela não é correta e não é adequada. Porque uma cosmovisão, ela pode ser desfeita e outra pode ser colocada em seu lugar. Claro que não é um exercício fácil, não é um exercício rápido, mas é possível. Que é inclusive o que vai acontecer quando ocorre a conversão. Quando uma pessoa se converte, antes dessa conversão ela tem uma cosmovisão. Por exemplo, um pagão. Um pagão nos tempos do Novo Testamento. Um grego, por exemplo, ou um romano. Tinha seus deuses, tinha uma forma de ver a vida, de ver a mulher, de ver a criação, de ver a si mesmo. Quando ele realmente se converte, tendo entendido o Evangelho, a sua forma de ver tudo vai ter que mudar. Vai mudar pelo Evangelho. E ele vai começar a ver a mulher de forma diferente. No paganismo, a mulher costumava ser vista como inferior ao homem. No cristianismo, a mulher passa a ser vista como igual no sentido de essência, não de papel, mas de essência, não de função, mas de essência. Ambos são a imagem de Deus. E então ele muda a sua forma de ver a mulher. Então veja, se no paganismo a mulher de repente é tratada como inferior e é menosprezada, né, a esposa é tratada de forma inadequada, com o cristianismo, aquela mulher que não era bem tratada, ela passa a ser tratada de uma forma adequada. Aquele marido que não tratava bem, vai começar a tratar bem, porque ele já não vê mais a mulher como inferior, mas vê a mulher como alguém de mesma essência diante de Deus. Então vai mudar a forma. Por isso que eu quero que você reflita. Qual a sua cosmovisão? Já parou para pensar se ela não está prejudicando a sua relação conjugal? A sua forma de ver o marido, de ver a si mesmo como esposa, ou de ver a esposa e de ver a si mesmo como marido, será que ela não está prejudicando? Será que você não está com uma visão errada sobre quem é a esposa, o esposo, a família, os filhos, o que é a vida, quem você é, qual o seu papel diante de Deus? Será que não está errado? Então, quando nós nos convertemos, Deus nos dá a graça trabalhando em nossas vidas para mudar a nossa cosmovisão. Pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, a cosmovisão do homem, do ser humano, vai mudando, de forma que a gente possa ter a mentalidade de Cristo, a mente de Cristo, que é a palavra de Deus. Ou seja, ter uma vida segundo Cristo, viver realmente segundo o Senhor Jesus, que é a perfeita imagem de Deus. E que essa imagem, então, vai sendo restaurada em nós dia após dia, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Eu gostaria, então, de mostrar para vocês que é necessário restaurar uma cosmovisão bíblica na família. E qual é essa cosmovisão bíblica? Primeiro, como é que eu vou fazer isso? Pastor, eu quero ter uma família de uma cosmovisão bíblica. Cosmovisão bíblica não é necessariamente uma série de, por exemplo, movimentos dentro desse romantismo literário que trouxe conto de fadas, por exemplo, Felizes para Sempre, não é um exemplo. Ou que o homem é um príncipe e a mulher é uma princesa. Ou que é preciso cultivar certas práticas bem comum ao movimento chamado de romantismo. É isso que se eu fizer isso, eu estou fazendo tudo certo. Não necessariamente.
Há pessoas que dentro desse viés romântico, que é o romantismo literário, filosófico, político, que é esse movimento que influenciou a sociedade ocidental, ele pode nos levar à idolatria. Ter o outro como um ídolo, a tal ponto de uma perda do marido, da esposa, levar ao desespero, à depressão, e a pessoa não conseguir mais viver por causa da perda do outro. Então, observe que aquilo que é aparentemente bonito aos nossos olhos não é necessariamente correto. Não é necessariamente bíblico, tá certo? Então, uma cosmovisão bíblica é uma cosmovisão divina, não é uma cosmovisão bonita aos meus olhos. Ah, eu acho tão lindo isso, então isso deve vir de Deus. Não necessariamente. Há muitas coisas que enchem nossos olhos, que agradam nosso coração, mas que não é exatamente a cosmovisão bíblica, não é exatamente aquilo que Deus nos ensina em sua palavra. Então, como eu construo uma cosmovisão bíblica? O que eu preciso fazer? Ler a Bíblia. O começo tem que ser esse. Não tem outro jeito. Ler a Bíblia tem que ser o começo para a construção de uma cosmovisão bíblica. Você lê a Bíblia? Não, pastor, não leio. Só quando eu vou para o culto. Então você continuará tendo uma cosmovisão de grande porcentagem pagã com alguns respingos de cristianismo. O que é isso? Você será capaz de, digamos que você seja um professor de biologia. Você vai para a escola, ensina o evolucionismo como sendo uma verdade e chega no domingo na igreja e adora aquele Deus que você negou durante a semana inteira. Ou outros, você está em casa e age como uma feminista que acha que você tem que se impor dentro de casa e chega na igreja e diz para Deus que a vontade dele seja feita na tua vida. Mas você acabou de negar a vontade dele a semana inteira. Você, durante a semana, vive como se toda a sua vida estivesse em função de você consumir, satisfazer as suas vontades e preencher um vazio por meio do uso daquilo que o mundo dispõe para você. E chega na igreja um domingo e você diz assim: ah, Deus, o Senhor é todo o meu prazer, eu te dou a minha vida, tudo que eu tenho é o Senhor. Mas como? Você negou a semana inteira que Deus é realmente a única fonte de nossa felicidade e no domingo você diz que Ele é essa fonte? Então, isso é uma contradição. Ou seja, você tem uma cosmovisão pagã com alguns respingos de cristianismo, porque é o pouco que você aprende quando você ouve um sermão, você ouve algum estudo, mas você não tem uma cosmovisão cristã, bíblico-cristã, realmente. Então, para construir uma cosmovisão realmente cristã, é preciso você ler Bíblia. Você precisa da palavra de Deus. É esse contato constante com ela que fará com que você venha a assumir uma mentalidade bíblica. Como é que a cosmovisão pagã foi construída em você ao longo de anos? Por meio do contato com o paganismo. Você teve contato com pessoas com todo tipo de ideias pagãs, e então foi tendo em você a construção do paganismo. Da mesma forma que o mundo consegue construir em uma pessoa uma cosmovisão pagã, Deus constrói em nós uma cosmovisão cristã. Mas para isso também é preciso ter algum contato, algo que impacte a sua vida. E por isso é preciso que você tenha contato constante com a Bíblia. O seu filho lê a Bíblia em casa? Você lê a Bíblia com ele? Você, marido, esposa, estão lendo a Bíblia? Se vocês não estão fazendo isso, a probabilidade de vocês terem como família uma cosmovisão cristã é muito pequena. Porque vocês não estão sendo influenciados pela Bíblia. A Bíblia lida o tempo inteiro. Lembre-se do que
nos diz a palavra do Senhor sobre essa questão da leitura da Bíblia. E aí vamos para um texto, Salmo de número 1, no versículo número 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, veja que a cosmovisão deste homem do Salmo 1 é uma cosmovisão construída por uma constante meditação na palavra do Senhor. Por isso, inclusive, ele sabe que tem que fugir, né, dos ímpios, no sentido de não se envolver com os seus pecados, de não ser influenciado pelos seus pecados, por suas ideias. Então, para que a cosmovisão cristã, ou bíblico-cristã, venha a ser construída na sua vida, realmente, e não tem outro jeito, você precisa estar sendo influenciado pela Bíblia. Ou seja, você precisa ler a Bíblia. Então, o ponto de partida para a família é ler a Bíblia. Você vê tantas coisas, você vê filme, você vê reportagens, você vê uma série de outras coisas na televisão, você está sendo influenciado pelas pessoas da rua, né? Os colegas de trabalho, ou então da escola, né? A universidade. Tudo isso é influência sobre a sua vida. Tudo que eles dizem, tudo que eles fazem é influência. Você precisa ter um contato maior, significativo com a Bíblia. Porque é Deus falando para você, é Deus marcando você, é Deus impactando você para que você tenha uma cosmovisão bíblica. Sem isso, então você terá uma pequena chance de ter realmente essa cosmovisão que o Senhor quer de nós. Ok? Vamos ver alguns textos que nos ajudam a construir uma cosmovisão bíblica e vamos ver as implicações. Basicamente, eu escolhi o livro de Gênesis. Ou seja, apenas com o primeiro livro da Bíblia, só o primeiro, nós vamos mostrar para você como uma cosmovisão bíblica nos é dada para que você olhe para o casamento, para a mulher, para o marido, para tudo, tudo, tudo de uma forma correta. E viva tudo de uma forma correta. Então, por exemplo, nós não vamos ler, tá? Claro que a gente não vai ler o Gênesis todo, né? Imagina. Mas, pegando aqui o primeiro versículo de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, começando aqui Gênesis. O que Gênesis 1 e 2? Então, dois capítulos de Gênesis nos dizem o seguinte: que Deus criou tudo, tudo mesmo. Todas as coisas foram criadas por Deus. E diz ainda que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que isso significa para a família? Isso apresenta para nós um importante tópico de uma cosmovisão bíblica. Primeiro, nós não somos obra do acaso. Nós não somos iguais a animais. Nós somos imagem de Deus. Olha, talvez você não goste do político, talvez você não goste da professora da escola, talvez você não goste de alguma pessoa que fez alguma coisa que não agradou você. Aquela pessoa que você não gosta ainda é uma pessoa feita por Deus. É a imagem de Deus. Ela não é semelhante a um cachorro, ela não é semelhante a bicho nenhum, nenhum. Porque ela foi criada à imagem de Deus. Isso nos ajuda a olhar para a família da forma correta também. O seu filho, ele tem a imagem de Deus. Seu cônjuge, marido ou esposa, tem a imagem de Deus. A sua família, portanto, tem a imagem de Deus. Então, como é que você olha para eles? Como apenas uma pedra de tropeço? Por exemplo, a minha esposa, meu esposo ou o esposo é uma cruz. Ah, minha cruz, eu tenho que carregar a vida toda. Antes de pensar que aquela pessoa é uma cruz, é um peso, ela é uma imagem de Deus. Por que isso vai nos ajudar na relação? Porque como sendo imagem de Deus, é alguém que foi feita por Deus e para Deus e que também pode viver para Ele.
Ou seja, é possível que ela se converta, é possível que ela viva para Deus e ela precisa ser conduzida para Deus também. O seu filho, quando fizer besteira, não deve ser tratado como um bicho que você simplesmente joga na rua às vezes. Não, seu filho deve ser tratado como uma imagem de Deus. Ele pode se converter, ele pode mudar, ele precisa ser conduzido para Deus. Não fazemos com eles o que fazemos com o animal. Colocamos um potinho de comida, um potinho de água e deu, tá bom. Então, fomos criados à imagem de Deus. Mas se fomos criados à imagem de Deus, me diga, sua família tem algum propósito? O único propósito da sua família é ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Ah, amanhã, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Pra quê? Pra comprar, 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 comprar. Esse é o propósito. Essa é a meta da sua família. Os planos da sua família se resumem a ter, 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 ter. E quando diz assim, comprei a minha casa, realizei meu sonho. Comprei meu carro, realizei meu sonho. Enriqueci, pronto, agora eu não preciso de mais nada. Então a sua vida se resume a bens materiais. Você é o que no final das contas? É uma máquina? Você é um bicho que só precisa comer, dormir? Não existe um propósito pessoal de vida? O fato de nós termos sido criados à imagem de Deus mostra que nós temos um propósito de vida. Qual é o propósito da sua família? Qual é o propósito da sua vida? Isso, já que nós somos criados por Deus, o nosso propósito não deveria estar relacionado a Deus? Nosso propósito não deveria estar relacionado àquele que nos criou? Veja, isso vai mostrar a forma como você vai viver. A sua família vive em torno de quem? A sua família vive em torno de Deus? Ou sua família vive em torno de si mesmo, de adquirir bens ou satisfazer prazeres? Qual é o centro da sua família? Isso, veja, apenas em dois textos, Gênesis 1 e Gênesis 2. Porque eles nos mostram quem nós somos, de onde nós viemos e, obviamente, para quem nós nos destinamos, nos dirigimos, que é para aquele que nos criou. Isso muda a forma como a sua família vê até a igreja. A igreja, né, é vista como um compromisso pesado. Ah, tem culto hoje, eu tenho que ir. Não, ela é vista como uma bênção de Deus e que Deus nos dá para, inclusive, trabalhar nossa vida para a eternidade, porque é para lá que eu estou me destinando. E isso porque você entende que você foi feito à imagem de Deus e existe por causa de Deus e existe para Deus. Uma cosmovisão conduzida pela Bíblia. Vamos continuar. Gênesis 3. Lembra o que aconteceu em Gênesis 3? Em Gênesis 3, pegando aqui apenas um versículo, diz o texto que, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao seu marido. Pecaram contra o Senhor, a mulher e o marido, então, se tornaram pecadores. Tudo neles passou a ser inclinado ao pecado. Inclinado mesmo. Basta lembrar que o profeta Jeremias nos fala sobre essa inclinação do coração do homem, em Jeremias 17:9, dizendo: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O que isso ajuda na construção da cosmovisão? Primeiro, a realidade é que todos somos pecadores. Todos nós. Certo? Já que essa realidade, isso não isenta nem você, nem seu cônjuge, marido ou esposa. Também não isenta seus filhos e nem os pais. Então, por exemplo, o marido acha que não pode mostrar fraqueza, que não pode errar, que ele não pode reconhecer erros, porque isso é um sinônimo ou significaria uma fraqueza.
Então ele não está olhando para si mesmo como quem ele é. Ele é um pecador. Não que ele deva viver isso como se não tivesse nenhum problema em errar, em pecar. Mas ele não pode fingir que ele não é pecador. Do mesmo jeito a mulher. Então observe que ele vai estar atento ao fato de que está sujeito a errar. E se os planos dele estiverem errados? Por exemplo, a mulher e os filhos têm alguma ideia, mas o marido também tem uma outra ideia, tem uma ideia que ele gostaria de colocar em prática. Se ele sabe que é um pecador, ele sempre estará consciente de que as suas ideias podem ser ruins. Suas ideias podem estar erradas. A mulher pode estar certa, os filhos podem estar certos. O que é isso? É uma consciência de quem o homem é. Claro, a mulher também. A mulher que sabe que é pecadora, ela também estará atenta a ouvir os ensinos, a educação do marido, porque ela também sabe que é pecadora. Os filhos que sabem que são pecadores estarão dando ouvido aos seus pais, porque eles sabem que precisam também ser ensinados, que precisam ouvir também da palavra do Senhor e precisam ser corrigidos. E até pais que sabem que são pecadores estarão conscientes que às vezes podem ter ideias erradas. É muito comum que, principalmente, pais e homens ajam como se eles não fossem pecadores. Como se todas as suas ideias fossem perfeitas, como se todos os seus planos fossem perfeitos, como se tudo que eles fizessem fosse perfeito. Isso faz com que muitas vezes passem a vergonha de errar e ainda não reconhecer que erraram. Ou seja, é como se eles tivessem que ser perfeitos e precisassem manter aquela postura. Nós não erramos. Por isso a gente não pede perdão, por isso que a gente se mantém firme na defesa de nossas ideias, de nossas posturas e assim por diante. Somos pecadores. Primeira implicação é, eu preciso olhar para mim como um pecador. É o que eu sou um pecador. Então, eu preciso olhar para mim dessa forma. A segunda implicação é que o cônjuge, marido ou mulher, também é pecador ou pecadora. Ou seja, está sujeito a errar também. Você não está sujeito a errar? Está. E já viu isso muitas vezes na sua vida. Nem dá para contar. O outro também está sujeito a errar. Isso significa que o outro também vai precisar de paciência, de misericórdia, de graça, de ajuda, de correção, entre outras coisas. Essa é uma implicação da consciência de um ensino bíblico que forma minha cosmovisão, contribui com a formação da minha cosmovisão. O filho do mesmo jeito. Então, saber que o homem é um pecador me ajuda a ver a si mesmo ou a ver a mim mesmo e ao outro da forma correta também. Continuando. Em Gênesis 4, o Caim forma uma cidade. E essa cidade, ela tem uma série de problemas mesmo. Nós encontramos nela o orgulho, a lascívia, o hedonismo, a vingança e a injustiça. Bem presentes essas coisas na sociedade que foi formada por Caim e seus descendentes. Veja, o que isso mostra? Isso mostra que o coração do homem é demasiadamente inclinado para o mal. Vamos ver algo semelhante em Gênesis 6 a 9. Isso nos exorta a algo. Olha, não se deixe guiar pelo próprio coração. Não confie. Porque aqueles que confiaram, eles terminaram se perdendo e construindo uma sociedade pecadora. Portanto, ao olhar para a inclinação natural do homem, tanto eu preciso ser humilde, ou seja, ter a consciência de que eu posso estar errado, eu posso errar, preciso de ajuda, eu não sou o dono da verdade, que eu preciso ser aperfeiçoado, conduzido, ensinado pelo Senhor.
tanto quanto tenho a consciência de que o mundo ele não tem o que oferecer, não tem aquilo que eu preciso para viver uma vida piedosa ou virtuosa, porque o mundo também jaz no maligno. O mundo é também pecador. Então, Gênesis 4, Gênesis 6 a 9, nos mostram a realidade do que é o mundo inteiro, não só eu. O mundo todo é assim. Isso deve fazer você ter um modo correto de se relacionar com o mundo, de fazer seu filho se relacionar com o mundo, não agindo como se o mundo fosse um paraíso, porque o mundo não é um paraíso. Então isso ajuda a família a saber pisar no lugar certo, nessa caminhada no mundo, nessa relação com o mundo. Por quê? Porque a verdade é que o mundo, ele é um mundo pecador. A família, então, ela vai se proteger mais. Você tem protegido seus filhos? Ou sua família inteira, você tem protegido? Protegido da televisão, por exemplo. Protegido de maus filmes. Protegido de maus ensinos. Protegido de más ideias. Protegido do professor da escola, que ensina também coisas erradas, como nós já citamos, um exemplo mais clássico, o evolucionismo. Mas muitos outros hoje têm um impacto muito grande do feminismo e a ideologia de gênero. Então, o mundo não é um paraíso. A universidade, então, muito menos. E, em geral, a sociedade, porque ela é uma sociedade de pecadores. Então, você não vai jogar a sua família no mundo como se o mundo fosse um mar de rosas. A ideia de que os filhos podem estar em qualquer lugar e coloca um filho na creche, na escola e entrega na mão de pessoas que cuidam, como se todo mundo pudesse dar uma coisa boa para os seus filhos ou para a sua família, é uma visão, no mínimo, muito inocente. No mínimo, muito inocente. E faz com que você sujeite a sua família a tudo aquilo que é mal. Então, quando a Bíblia nos mostra que o mundo é pecador e os efeitos do pecado, a Bíblia dá à família um norte, uma orientação fundamental. Cuide do seu lar. Não deixe o mundo destruí-lo, porque o mundo destrói. Você vê isso em Gênesis 4, em Gênesis 6 a 9, o dilúvio, a destruição da sociedade, porque o mundo é um mundo pecador. Então, Gênesis 12, vamos para um outro texto. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Gênesis capítulo 12, os primeiros 3 versículos, nos mostra que Deus ele tem um plano redentor. E nos mostra que esse plano alcançaria famílias do mundo inteiro. E que Deus quer que o seu povo seja ativo neste plano. Veja 3 coisas. Deus tem um plano muito importante, plano redentor. Deus alcança pessoas do mundo inteiro com esse plano, famílias do mundo inteiro. E 3, Deus quer que as famílias sejam ativas neste plano. Essas 3 coisas são importantes para a sua família. Porque enquanto você tem um plano de fazer do seu filho um médico, um engenheiro, um advogado ou outra profissão que é considerada grande e importante, o plano de Deus é que o seu filho seja cristão. Percebeu o peso? A sua cosmovisão materialista entende que o sucesso do seu filho é ser rico. A cosmovisão bíblica cristã entende que o seu filho deve ser cristão. Não importa se vai ser rico ou não. Então, a forma como você lida com esta verdade vai impactar e trazer implicações para a sua família.
Deus tem um plano. É esse o plano, tem que ser o plano da sua família. Qual é o seu plano para a família? Me diga qual é o seu plano para o seu lar. Qual é o seu desejo, a sua vontade? Quais são os planos que você tem, ou pelo menos quais são os desejos que você tem para a sua família? Os desejos que você tem para a sua família é que a sua família ande na presença do Senhor, que o seu esposo ou sua esposa seja um homem ou uma mulher de Deus, que seus filhos sejam filhos que glorifiquem a Deus. Esse é o plano. Então você vai ler a Bíblia com a família, você vai orar com a família, você vai levar à igreja para aprender a palavra. Mas se o seu plano é apenas que sua família prospere, o que você vai fazer é trabalhar, entre aspas, como um condenado, como se diz popularmente, vai gastar fortunas em escolas visando apenas o sucesso profissional, ainda que essas escolas possam levar seu filho à perdição moral, à perdição espiritual, ou seja, levar seu filho para um caminho contrário à verdade, que é a palavra de Deus, porque tudo que você quer é que sua família tenha sucesso, e o sucesso numa perspectiva meramente materialista. Então, qual é o plano que você tem para sua família? Isso mostra as suas prioridades. Quando você pensa em estar com a sua família, você pensa em quê? Você pensa em dar à sua família o melhor, como palavra de Deus, como algo que edifica a sua família, que traz a ela comunhão, que traz para ela um crescimento na palavra do Senhor, que traz para ela uma reflexão, uma maturidade, que traz para ela um anseio por Cristo, uma alegria no Senhor, que traz para ela tudo isso que Deus tem para nós. É isso que você tem proporcionado ou conduzido a sua família para essas coisas? Depende da sua cosmovisão. A sua cosmovisão vai conduzir a forma como você lida com o marido, com a esposa, com os filhos, com a família. E não se engane, você faz isso tão naturalmente que nem percebe. Nem percebe quando a sua cosmovisão pode estar errada. Então, é fundamental que você pense na cosmovisão. Veja que Gênesis 12 diz mais, como nós falamos. Ele fala também que Deus tem uma salvação para famílias. E isso leva a sua família a olhar para as outras famílias como famílias que podem ser alcançadas. Por exemplo, como é que você como homem, ou você como mulher, ou como pais educando seus filhos, lidam com as pessoas que são diferentes? Vocês são exclusivistas? Ou vocês estão abertos a acolher pessoas para conduzi-las ao Senhor Jesus? A sua família é exclusivista? A sua família vive só para ela? Ou ela também está pensando e trabalhando a importância do testemunho que ela deve dar para outros? Tudo isso tem a ver com a sua cosmovisão. E uma vez que Deus quer que a gente seja ativo no plano redentor, qual é a sua atividade? Vamos ser sinceros. Você que é marido, você que é homem, qual foi o homem da igreja que você ajudou a melhorar como esposo? Você que é mulher, esposa, qual foi a menina da igreja, a jovem da igreja, que você ensinou a amar o marido e aos filhos? A ser uma boa esposa, conforme a Bíblia. Você que é pai e mãe, qual foi o pai e a mãe da igreja, ou de outros locais, eu estou mencionando igreja, pensando na proximidade do relacionamento, mas a qualquer outra pessoa. Qual foi o pai e a mãe que você ensinou a ser pais que cuidam dos seus filhos e dão devido valor, não como ídolos, mas como imagem de Deus, que precisam de Cristo, que precisam aprender a palavra? Quando foi que você conduziu pessoas à maturidade, ensinando-os a serem pais? Então, observe que a consciência de que Deus quer da igreja um papel ativo no plano redentor, não que nós venhamos a definir a redenção, mas nós participamos ativamente, e basta você ver isso na história da igreja, de todos os séculos. A igreja sempre teve uma participação ativa. Tanto é que Jesus nasceu do povo de Deus,
a participação ativa de Maria, por exemplo, né? Da qual o Senhor Jesus nasceu. Então, qual é a sua participação ativa? Ou você acha que tudo que importa é trabalhar, ganhar dinheiro e ficar em casa? Eu não faço nada de errado, né? Então tá tudo bem, tá tudo bem. E mesmo que eu não me importe com mais nada, mesmo que eu não ajude ninguém, mesmo que eu não tenha prazer em mais ninguém, tá tudo bem, porque eu acho que eu não faço nada de errado. Mas só o fato de você ignorar, nem desprezar, mas ignorar os outros, a sua família, viver como se não existisse mais ninguém, como se não houvessem outros cristãos, já mostra que você está com uma cosmovisão deturpada. A sua cosmovisão está estranha, não está boa. Então veja aqui, estamos vendo em Gênesis que Deus nos dá conteúdos que formam, que ajudam a construir uma cosmovisão correta, bíblica, e ajuda a gente a tratar a família. Pensando nessa questão de se tu uma bênção ainda de Gênesis 12, marido, se tu uma bênção. Mulher, se tu uma bênção. Pais, sejam vocês uma bênção. E filhos também. Ou seja, em vez de você estar só reclamando da vida, reclamando do seu cônjuge, ah, meu cônjuge é isso, ah, meu marido é isso, ah, meu marido é aquilo. Ah, minha esposa é isso. Ah, minha esposa é aquilo. Ah, não gosto disso. Ah, não gosto daquilo. Em vez de você estar só reclamando do marido, a Bíblia diz: se tu uma bênção. Seja ativo ou ativa no propósito de ser uma bênção. Veja que interessante isso relacionado a 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Ele diz assim, veja, a mulher do texto aqui, ou para quem ele está falando, o marido não é cristão. Tinha um marido que não era cristão. E ele não simplesmente diz, ah, agora começa a reclamar da vida. Ele diz assim, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Veja, ele diz assim, mulher, seja uma bênção. Você sendo uma bênção, vai conduzir o seu marido também a Cristo, a querer conhecer a Cristo, a conversão em Cristo. Então, quando Deus diz para Abraão, ser tu uma bênção, ele está dando a Abraão um papel ativo na redenção. Ou seja, ele deveria cumprir a vontade de Deus dentro desse projeto redentor que é o coração da vontade de Deus para nossas vidas. O coração da vontade de Deus para a sua vida não é que você realize todos os seus sonhos, não é que você conquiste todas as suas vontades, não é que você adquira todos os bens que você já desejou. Isso não é a vontade de Deus. Então não faça da sua vida e da sua família um instrumento em prol destas coisas. O propósito de Deus é redentor, é redentivo. Deus conduz para isso. Então, conduz a sua família à redenção. Conduz a Cristo. Não deixe que outras cosmovisões substituam a cosmovisão bíblica da redenção. Veja que seus filhos estão chateados, estão tristes ou estão mal criados. Alguma coisa assim, certo? Ou vamos pensar, a sua esposa também não está bem, ou o seu marido, tá? Ou um ou outro. O que você pensa? Vou ao shopping comprar um presente ou vou levá-los para passear? Vai ficar tudo bem. Ah, então quer dizer que você corrige os problemas de seus filhos, o problema da sua esposa e o problema do seu marido indo ao shopping? Isso vai preencher todos os vazios e isso vai corrigir todos os defeitos que eles têm? Essa é a sua visão? Isso é fruto de uma cosmovisão materialista. Uma cosmovisão cristã fará diferente. Chame seus filhos e converse com eles. Mostre para eles quem eles são, pecadores, e que eles precisam de Cristo. Mostre para seu marido ou sua esposa que ou um ou outro é pecador e que precisa de Cristo.
Assim você estará corrigindo os problemas e conduzindo ao verdadeiro preenchedor do vazio do marido, da mulher e dos filhos. Vejam que a cosmovisão muda a forma de você lidar com um casamento, muda a forma de você lidar com o outro. Nós temos uma série de datas festivas no ano. É dia do pai, da mãe, dos namorados, do papagaio, do cachorro e assim por diante. Tudo isso. E a Páscoa virou uma data também. E tem dia da mulher, dia do homem, dia do pastor, dia de tudo. A sociedade tem vivido em cima de datas. De um lado, isso é bom para o comércio, porque o comércio é alimentado com essas datas. De outro lado, a sociedade está vivendo de forma superficial. O ano inteiro você não lida com a sua família como deve lidar com ela. Aí vai no dia dos pais, no dia da mãe, no dia dos namorados e outras datas mais, aí você resolve todos os problemas. Eu acho que não. Então, se você quer resolver o problema, você quer ter um casamento ou uma família bem dirigida, direcionada e conduzida, então tenha uma cosmovisão bíblica que tem implicações diárias, implicações para a vida toda, e não apenas um momento comercial, um momento qualquer da vida. Nós podemos percorrer cada capítulo de Gênesis, nós não vamos fazer isso, tá? Mas gostaríamos de mostrar mais alguns. Gênesis 15 nos fala da justificação de Abraão pela fé. Abraão creu na promessa de Deus e que Deus daria um filho, mesmo que fosse impossível para ele, porque além de Sara e o próprio Abraão serem idosos, a Sara era estéril. Então era impossível, mas ele creu na promessa de Deus e diz que ele foi justificado pela fé. Veja, isso constrói em nós também um elemento importante para a cosmovisão cristã. É que a única justiça que nos importa ter é a justiça do Senhor. Você não é melhor do que o seu marido. Seu marido não é melhor do que você. Ou você é melhor do que a sua esposa. A justiça que nos importa ter é a justiça do Senhor. E é essa justiça que deve alegrar o nosso coração e é para ela que a gente deve conduzir a família. Ou seja, em vez de você achar que você é melhor do que o outro, olhe para o Senhor e dê graças por poder crer nele e confiar nele e descansar nele, por quem ele é, prometeu para nós, fez por nós. Isso ajuda na hora das confusões de casal, por exemplo. Aí aconteceu alguma coisa errada, nenhum dos dois gostaram, e fica a mulher, não, mas você que está errado, aí fica o homem, não, mas é você, eu não falei. Aí quando descobre quem está errado, aí o outro que está certo diz assim, eu tá vendo? E aí começa a passar na cara que estava certo. Isso é só orgulho. Ou seja, você está alimentando a ideia de que o que importa é que você esteja certo. Por isso que muitas brigas de casais nunca terminam. Passam 10 anos e nunca terminam. Porque o orgulho, a autojustificação, a ideia de que o importante é que eu seja justo aos meus próprios olhos, de que eu esteja correto, está dirigindo a vida daquela pessoa, seja marido ou seja esposa. O importante não é que você esteja certo. O importante é que o Senhor nos perdoe, nos dê sua justiça, nos dê sua graça. Isso é que importa. Se está certo um, se está certo o outro, não é isso que importa. Porque é possível perdoar. Ah, eu errei, me perdoe, eu errei. Estou errado, eu reconheço que eu errei. Pronto. O importante é, resolveu. Deus é glorificado na solução do problema. Porque o que importa é que Deus seja glorificado. Porque tudo que nós precisamos é da justiça de Jesus. Não é da minha justiça. O que importa não é quem eu sou aos meus olhos. É quem Deus me fez aos olhos dele.
e ele me fez justo aos olhos dele por meio de Jesus Cristo, que pagou os meus pecados. Então observe que a justificação pela fé faz com que eu entenda o coração da vida, do propósito, nas questões da vida. Em vez de eu estar me perdendo na tentativa, no propósito de mostrar que eu estou certo, eu me satisfaço com o ver que Deus é glorificado na solução do problema. E aí não fica aquela raiva, aborrecimento, chateação e briga durando 20 anos. Por quê? Porque o orgulho, o rancor e o senso de que tem que estar certo e tem que provar que está certo tem dirigido a vida daquela pessoa. Não faça isso. Pulando um pouquinho mais, eu gostaria de mencionar o texto de Gênesis 37 a 50. Bem grande, tá? E eu não vou, obviamente, ler esse texto todo também não. Mas a gente pode ler uns versículos, poucos versículos, que se encontram lá em Gênesis 45. Gênesis 45, quando José se revela para os irmãos. Né? José estava no Egito, os irmãos vão comprar alimento para a família e ele então revela quem ele é. E ele diz assim, versículo 5, 45, 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Veja, se você ler esse texto inteiro, de Gênesis 37 a 50, você vai ver que Deus nos mostra sua soberania e seu amor ao seu povo. Ele mostra que coisas ruins acontecem e a igreja precisa ter paciência, o povo de Deus precisa ter paciência, porque coisas ruins também podem cumprir propósitos divinos. E que mesmo assim, Deus é poderoso e fiel para continuar cumprindo a sua palavra. Agora aplique isso à sua família. Aplique isso nos dias maus, nos problemas, nos erros, nas necessidades. Aplique isso à sua família. A sua família não vai mais ficar desesperada. A mulher, quando tiver faltando alguma coisa dentro de casa, não vai ficar culpando o marido. Ah, a culpa é sua, agora a gente não tem o que eu queria. Ah, não tem a comida que eu gostaria. O marido não vai ficar desesperado, de tal modo que começa a ficar estressado, brigando com todo mundo. Por quê? Porque a família tem a paz de Deus que excede todo entendimento, como diz Paulo em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Isso é fruto de uma cosmovisão consciente, madura, certa de que Deus realmente ama seu povo, tem um plano, coisas ruins fazem parte desse plano divino e que Deus quer de nós paciência para que nós vivamos a vida dentro dessas dificuldades também. Observe. O que tudo isso nos mostra? Veja, eu usei apenas Gênesis, o livro de Gênesis, para mostrar como a Bíblia nos dá uma cosmovisão, trabalha em nós uma cosmovisão divina, uma cosmovisão que é uma cosmovisão cristã. E que você precisa, portanto, ler a Bíblia. Mas como é que eu adquiro essa cosmovisão? Como é que eu consigo chegar ao ponto de perceber quem eu devo ser biblicamente, como eu devo olhar para minha mulher, para meu marido, como biblicamente, como eu devo olhar para minha família, para meus filhos, para o mundo, para a igreja, para tudo, para o próprio Deus? Leia a Bíblia. Medite nela. Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? Sua família lê quanto tempo a Bíblia? Tão pouco. Como é que vocês vão construir uma cosmovisão bíblica? Como é que seu marido vai melhorar? Como é que sua esposa vai melhorar? Como é que seus filhos vão melhorar se vocês não estão construindo uma cosmovisão bíblica, cristã, por meio da constante meditação na palavra de Deus? Você quer um marido melhor? Leve ele para a Bíblia. Você vai ver que ele vai olhar para você de uma forma
bíblica, uma forma correta. Você quer uma mulher melhor? Leva ela para a Bíblia. Você vai ver que ela vai olhar para você de uma forma bíblica, correta, como Deus quer. Você quer filhos melhores? Leve para a Bíblia. Porque eles vão aprender com a Bíblia a olhar para os pais de forma correta e lidar com eles, tratar com eles da forma bíblica. E assim por diante. Então, qual a cosmovisão da sua família? Não é tarde para você começar a construir na sua família uma cosmovisão bíblica. Basta você começar hoje. Pegar a Bíblia, ler com a sua família e então ir aprendendo junto com ela a ver tudo e a viver tudo que Deus fez realmente como Deus quer. Você vai ver que isso faz da própria família uma família melhor. Nós falamos no início que o divórcio ele tem crescido em número, até mesmo no meio da igreja. Isso é fruto de uma cosmovisão distorcida. É a cosmovisão de que eu preciso ser feliz. E se eu não consigo ser feliz com o meu marido ou com minha esposa, então eu tenho que acabar. Ah, eu não amo mais ele. Eu não amo mais ela. Eu não amo o meu cônjuge. Então não tem razão para continuar. Essa é a cosmovisão bíblica? Não. Ou seja, se a sua cosmovisão é que a sua família existe porque Deus a construiu, não importa se está passando por problemas. Você vai continuar lutando por ela e nela. O que você vai fazer é dizer, Senhor, estamos com problemas. Como a gente corrige isso? Ou seja, você não vai ver a sua família como algo passageiro, mas vai ver a sua família como algo que é para a vida toda. Independente de como ela esteja, não importa, mas é para a vida toda. E então você vai estar indo atrás não de substituí-la, mas você vai estar indo atrás de ajudá-la, de edificá-la, de construí-la ou reconstruí-la. Tudo isso por causa de uma cosmovisão correta. Então, qual é a sua cosmovisão? Vá para a Bíblia e você terá uma correta cosmovisão. Uma cosmovisão que realmente procede de Deus. Assim nós teremos igrejas saudáveis, igrejas que serão sempre bênção, porque são formadas de famílias que também são bênção.